Olá, olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao oitavo sprint de leitura do livro A Lei da Atração. Esse é o canal Comece com Livros. Já deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E para você que está chegando agora, nós estamos lendo o livro A Lei da Atração e explicando ao final de cada vídeo. Estamos fazendo isso através de sprints de 10 minutos e esse é o oitavo sprint. Então, bora lá. Vou soltar o temporizador e ao final de 10 minutos eu começarei a explicação.
Pronto, finalizado o sprint de leitura e vamos continuar com a ferramenta 2, a ferramenta da afirmação de desejo. E ele diz aqui que escrever uma afirmação de desejo vai ajudá-lo a dar atenção a esse desejo. E a gente já sabe que a lei da atração funciona conforme a gente dá atenção às coisas. Aí ele traz um exemplo. Você pode dizer, por exemplo, quero ter a minha casa própria. Nesse momento, a lei da atração está orquestrando circunstâncias e eventos para realizar isso para você. No entanto, se você for como a maioria das pessoas, provavelmente vai se auto-sabotar, dizendo que não tem condições de comprar a casa. Com isso, estará emitindo uma vibração de falta, e é a isso que a lei da atração vai responder. Ou seja, a nossa afirmação de desejo ela tem que ser verdadeira e a gente tem que acreditar. E ele mostra aqui que a afirmação de desejo contém três elementos: a frase de abertura, o conteúdo, que é relacionado com a sua lista de clareza, que nós vimos lá no primeiro passo. Se você não viu, não assistiu os sprints passados, entre no canal e confere, que lá você vai ver. Lá a gente viu isso. E, e o terceiro elemento da afirmação do desejo é a frase de encerramento. E na sequência a gente vai ver esses três passos. O primeiro passo, que é a afirmação do desejo, consiste na frase: estou em processo de atrair tudo aquilo que preciso fazer, saber ou ter para atrair aí o meu desejo ideal. Aí você vai substituir esse desejo ideal. Estou em processo de atrair tudo aquilo que preciso fazer, saber ou ter para atrair o meu desejo ideal. Essa é a frase de abertura. Na sequência, vem a frase afirmação do desejo, conteúdo. Ou seja, use as afirmações da sua lista de clareza que a gente construiu lá no capítulo 1, combinando-as com as seguintes frases. Adoro saber que e assim você vai completando sempre com a palavra ideal. Na sequência, a gente vai ver exemplos que vão ficar melhor de você compreender. A ideia do conteúdo da afirmação de desejo é você relacionar a forma como você fala com aquilo que a gente escreveu lá na lista de clareza. E você vai colocar sempre que é o seu ideal. Vamos ver exemplos que vai ficar mais fácil de você entender. Ó, exemplo número um. Fico entusiasmado só de pensar que vou viajar com meu companheiro ideal. Ele mostra que usar o ideal ajuda a você ter mais atenção. Outro exemplo. Adoro a ideia de ter uma clientela sólida. Adoro me ver fazendo escolhas alimentares saudáveis. Aí ele mostra aqui, ele, como eu falei, é importante usar a palavra ideal, companheiro ideal, a saúde ideal, a carreira ideal, porque de acordo com o livro, você pode incluí-los na sua vibração atual. E na sequência ele mostra um exemplo que vai falar dessa diferença. Ó, adoro saber que o meu relacionamento ideal está crescendo e se desenvolvendo. O outro exemplo, meus relacionamentos estão crescendo e desenvolvendo. Como a gente pode perceber, no primeiro exemplo, está mais relacionado à nossa percepção, e o segundo exemplo está mais relacionado a fatos. Só que se os fatos que a gente fala no segundo exemplo não estiver relacionado com a verdade ou com aquilo que está acontecendo, não vai gerar uma boa vibração. E depois ele mostra a frase de encerramento da afirmação do desejo. E a frase diz assim: a lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que o meu desejo se realize. E para que a gente consiga entender completamente isso que foi falado, ele traz o exemplo com o Greg, que a gente viu nos sprints passados no capítulo 1 do livro. E ele mostra o seguinte exemplo do Greg: estou em processo para atrair tudo o que preciso fazer, saber ou ter para atrair minha situação financeira ideal. Porque, como nós vimos nos sprints passados, o Greg está buscando a lei da atração para melhorar sua situação financeira. Essa foi a frase de abertura. Agora vem a frase de conteúdo. Adoro saber que minha situação financeira ideal me permite ter e curtir tudo aquilo de que preciso e tudo que desejo
para trazer mais alegria e liberdade à minha vida. E por fim, a frase de encerramento é: a lei da atração está se expandindo e orquestrando tudo o que precisa acontecer para que o meu desejo se realize. E o próximo tópico é como criar a sua afirmação de desejo. Porém, foi onde o tempo acabou e então vai ficar para o próximo sprint. Eu parei na metade desse tópico e no próximo sprint eu vou concluir a leitura desse tópico e explico para vocês. Comente aqui o que você está achando dessa série de sprints de leitura do livro A Lei da Atração. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque assim você ajuda para que o YouTube mostre nossos vídeos para mais pessoas. Compartilhe também com seus amigos, porque assim você também ajuda no crescimento do comércio com livros. Muito obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.